A mensagem de hoje é simples, uma mensagem muito importante, uma mensagem de Deus para o teu coração, não é? É tempo difícil nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo diz que há tempos difíceis que viriam. O Espírito expressamente diz que tempos difíceis, não é? A gente está vendo a humanidade caminhando de uma forma diferente de como era antes. As coisas estão acontecendo diferente de como era antes. E existem momentos na vida da gente que a gente precisa tomar decisões, principalmente decisões importantes, né? Diante das coisas, decisões importantes, diante de situações. A gente precisa ter ser deciso, né? Ter decisão para resolver, ter decisão para se posicionar diante de Deus, né? A gente vê que há momentos que precisamos ter posicionamento, precisamos ser decisos no que vamos querer, no que vamos, né, ser decididos no que vamos querer, no que vamos desejar. Isso é importante, né? Por isso, em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2, diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Assim diz o Senhor, Isaías 49:8, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Há tempo, né, a gente temos lá em Eclesiastes que fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, de morrer, tempo de trabalhar, tempo de descansar, há tempo para tudo nessa vida, né? Todas as coisas são importantes, mas há tempo para tudo. Deus espera de nós um posicionamento diante dele, né? Um posicionamento de sabedoria, mesmo que estejamos sem forças, ele nos chama para agir conforme a sua vontade. E se o chamado vem dele, a força para caminhar perante isso também tem nele como fonte. Deus espera que nós tomamos posição diante dele, né? Deus espera que nós tomamos posição diante dele, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Deus está esperando que os homens se aproximem dele. Deus está esperando que as pessoas tomem decisão, se elas são de Deus, se não são, se o caminho estreito, o caminho largo, se a porta é estreita, a porta é larga. As pessoas têm que tomar decisões. Isso é muito importante porque Deus está esperando que a gente faça isso, né? Deus está esperando que a gente seja uma pessoa de posição, né? Seja uma pessoa de posição, porque Deus espera isso de nós, né? Deus espera isso de nós. Então quando a gente fica sem certeza, um pé aqui, um pé lá, a gente nunca tem certeza de nada, a gente precisa tomar posição, principalmente na fé que temos em Deus, principalmente na fé que temos em Cristo. Por isso, a coisa exata, feita no tempo exato, garante fim exato. Quando a gente começa certo, a gente vai ser abençoado e tudo vai dar certo no final. Por isso que é importante, a hora de se ouvir a voz de Cristo é agora. A hora de se posicionar é agora. A hora de estar na presença de Deus é agora. Não é depois, né? A Bíblia diz em João capítulo 5 e 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É por isso que a posição é importante, porque Jesus está voltando.
A posição é importante, porque a qualquer momento as trombetas podem soar e Jesus vir buscar a igreja. A gente tem que tomar uma posição diante de Deus. Ou a gente é de Deus ou não é, ou a gente é de Deus ou é do mundo, ou a gente vai na igreja para adorar a Deus, ou vai na igreja como simplesmente uma sociedade para ver os amigos. A gente tem que tomar uma posição, né? Por isso que Apocalipse diz que a última igreja, né, a Laodiceia, é a igreja morna, é a igreja que não se define, né? É a igreja que não se define. A gente vê a água morna, a gente põe o dedo, não sabe se está quente ou frio. A gente sente a quentura, mas sente o frio também. Então Deus, Ele quer que tomamos uma posição diante disso, né? Deus quer que a gente tome uma posição, porque a salvação está aí. Por enquanto a porta da graça está aberta. Uma posição diante de Deus. Por isso que hoje a gente vê que as pessoas não ganham mais pessoas para Cristo, outras pessoas, porque que aquela pessoa faz de errado, o outro também faz, né? A conversa de uma pessoa cristã hoje em dia é quase igual a uma conversa de uma pessoa que não tem Deus no coração. A gente tem que tomar uma posição. Ouvir a voz de Cristo é agora, né? É agora, não é para depois. A gente não pode deixar para depois, porque se a gente deixa para depois, a gente vai sentir a consequência, né? Eu estava vendo um pastor falar, um pastor pregando, ele estava dizendo que Deus mandou entregar uma mensagem a um homem, né? E quando ele chegou perto, o outro pastor que estava junto disse para ele: não, aqui nesse negócio aqui não tem esse negócio de entregar mensagem aqui não. E era uma mensagem de Deus para ele, né? E Deus estava alertando ele, para ele se arrepender, porque estava sendo armado, sendo feito um laço de morte, e aconteceu mesmo, né? Depois de uns dias ele foi morto pela própria esposa. Quer dizer, as pessoas, né, elas deixam para depois. As pessoas, elas não acreditam, elas põem muito embaraço, elas misturam muitas coisas. Por isso é hora de se ouvir a voz de Cristo, é agora, não é depois, né? É agora. É o momento em que Deus está pronto para mostrar a compaixão, ouvir a oração, ter misericórdia da humanidade. Deus está pronto para isso. O dia que a porta se fechar vai ser tarde demais, né? Agora é o momento. Somente através do Senhor Jesus Ele nos mostra a misericórdia, e as pessoas devem abraçar a oferta de perdão, né? Deus está disposto a perdoar, salvar pessoas. Onde quer que o Evangelho seja pregado, ao som do Evangelho, o mundo está sobre a dispensação da misericórdia. Deus está disposto a mostrar compaixão. Deus está disposto a, enquanto nós existirmos, a oferta de salvação sempre vai ser livre. Tomar uma posição de Deus, se somos cristãos ou não. Tomar uma posição diante de Deus, se somos pessoas realmente de Deus. Nós temos que entender que o tempo é agora. A ouvir a voz de Cristo é agora, não é para depois. Nós não podemos deixar para depois. Não podemos fechar o coração, porque vai chegar o tempo em que esse tempo não vai ser aceitável com Deus. O dia da misericórdia será fechado. O período do julgamento será encerrado. As pessoas serão removidas para um mundo onde nenhuma misericórdia é mostrada, onde nenhuma compaixão é desconhecida. Onde a compaixão é desconhecida. Quer dizer, as pessoas, muita gente, vai morrer sem Cristo, porque quando ouve a voz de Deus, rejeitam. Ou deixam sempre para depois. Existem 3 tipos de pessoas: as que ouvem, né? As que ouvem e crê, as que ouvem e rejeitam, e as que deixam para amanhã. As que deixam para amanhã. Então, chegará um tempo muito complicado. O tempo aceitável do Senhor é hoje. O tempo de obedecer ao convite do Espírito Santo é hoje. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque nós não podemos calcular o futuro. Está compreendendo isso? Não temos garantia de nenhuma evidência de que viveremos outro dia ou hora. Há tempo que será um tempo aceito, chegará um tempo que não será aceito. O dia de amanhã não pertence para mim nem para você. O dia de amanhã não pertence para mim e nem para você.
Você está compreendendo, queridos? As pessoas estão rejeitando a voz de Deus. As pessoas estão rejeitando a viver uma vida com Deus. As pessoas estão rejeitando a ter uma vida com Deus. As pessoas vão à igreja, dividem a igreja com o mundo, dividem a igreja com erros, dividem a igreja com outras coisas. Divide a igreja com festas mundanas que não tem nada de edificação para a gente. Paulo diz assim: tudo que se vier, faça com, tudo faça para edificação, com edificação. Você está compreendendo, meus amados? Então, se as pessoas entristecem o Espírito Santo, se elas continuarem a rejeitar o Evangelho, se elas não estão preparadas para a eternidade, nenhuma misericórdia poderá ser encontrada. Deus não pretende perdoar além de sepultura, Ele não faz nenhuma provisão de perdão para lá. Não é depois que a gente resolve. Não existe purgatório para perdoar pecado, purgar o pecado para ser salvo. Não existe reencarnação para reencarnar até alcançar a luz. Não existe isso. O que se acredita se é na ressurreição. Não existe. Deus pretende perdoar agora, não além sepultura. Ele não faz nenhuma provisão disso. Nenhuma provisão. Então, a ocasião de se ouvir é agora. A ocasião de obedecer é agora. A ocasião de se arrepender é agora. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não tem tempo de ignorância, Ele não conta os tempos da ignorância. Quando Deus perdoa, a Bíblia diz que Ele leva para o mar do esquecimento. Ele leva para o mar do esquecimento. É momento da gente tomar uma posição diante de Deus como verdadeiro cristão. A oportunidade de nos santificarmos é agora. Não é amanhã. Não é depois. É agora. Você está compreendendo isso? Não é para amanhã que a gente tem que fazer isso. Não é para amanhã. É agora. É hora de obedecer, é hora de ouvir a voz de Deus, é hora de estarmos na presença de Deus, é hora de buscarmos a presença de Deus, é hora de entendermos que precisamos tomar uma posição diante de Deus. É o momento de se arrependermos. Você está compreendendo, queridos? É o momento de nós se arrependermos. Não é? É o momento de nós estarmos juntos na presença de Deus. Por isso que nós não podemos esquecer da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E as pessoas estão rejeitando isso. A oportunidade de nos santificarmos é agora. Falo como homem, diz o apóstolo Paulo, pela fraqueza da nossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Romanos 6:19. O tempo de estar crente completamente desperto é agora. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O tempo da nossa salvação está mais perto de nós do que você imagina. O tempo da graça ainda está, a porta da graça, o tempo da graça, a dispensação da graça ainda está aberta. É hoje que a gente tem que tomar posição. É hora de termos uma vida santificada na presença de Deus. É hora de termos uma vida de santificação na presença do Senhor. É hora de entendermos o que Deus quer de nós. É hora de entendermos, as pessoas estão dormindo demais. Demais. As pessoas estão muito lentas. As pessoas não querem mais saber. As pessoas se preocupam mais com outras coisas do que servir a Deus.
As pessoas estão se preocupando mais com tantas outras coisas do que ouvir pelo menos uns 40 minutos uma palavra. Porque o dia de servir o Senhor é agora. Ouvi-te em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. E aqui agora o tempo aceitável, aqui agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. As pessoas não querem isso. As pessoas não aceitam mais isso. As pessoas só sabem pedir oração. As pessoas sabem só, lembrar que tem Deus quando está na dificuldade. As pessoas só querem lembrar de Deus quando elas estão passando por momentos difíceis. Que pena. O dia de servir o Senhor é agora, não é amanhã. Ouvi o tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. É tempo de servir o Senhor, é agora. É tempo de nos procurarmos, tomarmos uma posição de cristão. Não ser meio aqui ou meio lá. Ser um cristão verdadeiro. Ser cristão não é ser chato. Ser cristão não é ser bobo. Ser cristão não é ser trouxa das pessoas, não é isso. Ser cristão é ser inteligente. Ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ser uma pessoa que responde com sabedoria. Quer dizer que você tem que viver como aquele cristão de cara amarrada, fechada, não brinca com ninguém, não fala com ninguém, ninguém gosta de você. Pelo contrário, quando a gente é cristão, as pessoas têm prazer de estar perto da gente, porque a gente fala na hora certa, a gente fala aquilo que tem que ser falado. Quer dizer que eu tenho que ser cara amarrada a todo momento? Não é isso santidade, não é isso servir a Deus, não é isso. O dia de servir ao Senhor é agora. O dia de servir a Deus é o momento de orarmos, porque o salmista fazia isso. De manhã e tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e clamarei e ouvirá a minha voz. O judeu orava 3 vezes ao dia, o muçulmano ora 5, o hinduísmo ora 10 por dia. E a gente que é cristão, esquecemos de fazer isso. É tempo de orar, que não haja qualquer de um de vós coração mau, diz Hebreus, e infiel, para se apartar do Deus vivo. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aceite a Cristo e viva esse tempo de hoje. Pastor, eu já conheço o Evangelho, então toma uma posição diante de Deus. Se você tem tanto problema, sua vida é corrida, resolva o teu tempo, separe o teu tempo com Deus, separe o teu tempo para servir a Deus, separe o teu tempo para buscar a Deus, separe o teu tempo e desperte do sono que você está vivendo. Desperte do sono, porque o momento é agora. É hora de vivermos a presença de Deus. É hora de estarmos na presença do Senhor. Porque vai chegar dias que vai ser muito difícil. As pessoas rejeitam o Evangelho. As pessoas rejeitam a palavra. As pessoas estão virando o rosto. Mesmo sendo cristão, a pessoa não tem tempo mais para Deus. E nós precisamos ter esse tempo. Nós precisamos buscar a Deus. Nós começamos a nos santificarmos a Deus. É difícil, mas não é impossível. É hora de estarmos na presença de Deus e entender o que Deus quer de nós. É o ano aceitável. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus para nós. O tempo é agora. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de ouvir a voz de Cristo é agora. De obedecer ao Espírito Santo é agora. A ocasião de arrepender é agora. De santificar é agora. De estarmos realmente despertos é agora. O tempo de servir o Senhor é agora. O tempo de orar é agora.
Não é para depois, não é para daqui 15 dias, 20 dias. O tempo de se posicionarmos como cristão é agora. O tempo de estarmos ajudando aqueles que realmente pregam a palavra é agora. Estar do lado, ajudando, batalhando junto. Não seja indiferente com as pessoas que estão à tua volta. Não seja indiferente com o pastor da tua igreja. Não seja indiferente com aqueles que cuidam da tua salvação e realmente pregam a palavra. Não seja indiferente. O tempo é agora. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando. Escuta a voz de Cristo é agora. Porque vai chegar o momento em que Jesus diz aqui, em verdade vos digo, que é uma verdade enfirmada em cima da outra, que agora vem, é a hora, agora é. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, quer dizer, mesmo mortos vão ouvir a voz. E os que estiverem vivos também. A qualquer momento tudo isso pode acontecer, você pode achar que não está acontecendo nada, você que pensa. Enquanto você pensa que nada acontece, o mundo está trabalhando, o mundo está agindo, o mundo está armando, o mundo está fazendo. É só você que não está entendendo isso. É só você que está dormindo. Você está entendendo, amado? O tempo é agora, o tempo da... Deus está mostrando compaixão. Deus está ouvindo a oração, Deus quer ter misericórdia da humanidade, Deus quer abraçar as ofertas de perdão para as pessoas, mas elas não querem. E os cristãos hoje em dia, Deus tem tantas coisas, os cristãos hoje em dia são mais mundanos do que cristãos. A igreja está ensinando isso, muitas igrejas estão ensinando isso. Em vez de se aproximar de Deus, se aproximam das coisas materiais. Não se embarace, diz Paulo, com as coisas dessa vida. Não se embarace com as coisas dessa vida. Você trabalha, você ganha teu dinheiro, você faz tudo o que você puder, mas nunca se esqueça que o tempo é agora de estarmos na presença de Deus. O tempo é agora de vivermos e obedecermos o Espírito Santo. Hebreus diz, não endureçais o vosso coração, provocando a Deus. As pessoas provocam a Deus. Elas querem barganha com Deus. Se Deus não barganhar, elas não interessam. Elas estão provocando, como fizeram no deserto. Pede sinal, faz voto com Deus. Se Deus me curar, eu vou fazer isso. Se Deus me curar agora, eu vou fazer aquilo, e não faz nada. Você está provocando a Deus. Você não pode calcular seu futuro. Você não tem garantia de nenhuma evidência, e evidência que você vai estar vivo amanhã. Não tenha certeza disso, porque muitos jovens estão morrendo. Muitas pessoas estão morrendo. O choro está sendo muito grande. As pessoas estão chorando demais. É isso que está acontecendo. As pessoas rejeitam a palavra. Elas rejeitam aquilo que o Espírito está oferecendo. Elas rejeitam porque elas querem aquilo que elas querem, e não o que Deus está oferecendo para elas. Deus está oferecendo tantas coisas, mas ela não quer, ela quer ouvir o que ela gosta. Ela quer ir atrás de oba-oba, ela quer ir atrás de coisa chique, ela quer ir atrás de coisa bonita. Ela não está vendo a simplicidade nas coisas de Deus. Ela não vê que Deus usa as pessoas simples. Ela não vê que Deus usa as coisas mais simples para confundir. Não que Deus não use uma pessoa chique, bonita, maravilhosa, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas desprezam aquilo que elas olham e elas julgam na aparência. Elas tiram conclusão na aparência rapidinho. Elas tiram conclusão errada, julgam errado. E Deus está falando, Deus está mostrando, Deus quer que obedeça o convite do Espírito. Deus está falando, é tempo de arrependimento, é tempo de santificar, é tempo de despertar. Eu não sei como um cristão consegue ir à igreja e não sente nada.
Ele senta no banco, na hora que ele senta, até quando termina o culto, ele não sente nada. Não estou dizendo que é para ficar gritando, não é isso. Eu estou dizendo que o cristão não tem esboça nada. A pessoa não consegue esboçar nada. Do jeito que ela senta, ela fica. Ela não esboça nada, ela não esboça um aleluia, um glória a Deus, ela não mostra nada. Como se ela estivesse dormindo de olhos abertos. A ocasião de se arrepender é agora. A oportunidade é agora. Você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. As pessoas estão morrendo do nada. E a gente vê isso, tantos jovens que estão indo embora. Hoje a pessoa pode estar com você, amanhã ela não está mais. Ela pode estar hoje com você, brincando, falando, de repente apaga. De repente se apaga. É isso que eu estou querendo dizer, é a oportunidade, é agora, é o presente. Por isso que chama presente. É o que Deus está te dando, é hoje, é o presente. É para você viver. É para você viver com intensidade de servir a Deus. Servir o teu próximo. Abençoar aqueles que te abençoam, honrar aqueles que te honram. Estar do lado daqueles que estão do teu lado. Ajudar aqueles que estão precisando. Estender a mão com aqueles que estão com a mão estendida. É isso que Deus quer de nós. Porque a gente podia ser bem melhor do que somos. Podia fazermos muito mais do que fazemos. Se as pessoas continuarem a entristecer o Espírito Santo, como é que vão ouvir o som da trombeta? A Bíblia diz que ele é o selo da redenção. Como é que você vai ouvir o som da trombeta se o Espírito Santo já cansou de falar com você e você não toma uma posição? Elas estão entristecendo o Espírito. Elas estão rejeitando o Evangelho. Você não sabe, lá é lá para a eternidade. Quando você deixar esse mundo, é eternidade sempre. Para o resto da tua alma. Não é da tua vida, porque você já morreu. É da alma. Porque nós somos alma e temos uma carcaça. A hora que a alma deixar essa carcaça, ela vai apodrecer, vai sumir, não vai existir mais. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de se santificar é agora. O tempo de estar firme é agora. O tempo de servir é agora. O tempo de orar é agora. O tempo de estar na presença de Deus é agora. O tempo de tomar uma posição diante de Deus é agora. Você é de Deus ou não é? Você é de Cristo ou não é? Você fala como cristão ou não fala? Porque tem cristão, quando abre a boca, só sai palavra torpe. Não edifica ninguém. Que palavra que sai? Por isso que as pessoas não se convertem mais. Por isso que elas não se convertem mais. Porque elas sabem que você não dá exemplo, para elas também não interessa. Então, é posição. É só isso. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você é uma pessoa que está ali firme com Deus ou não está. Hoje você está na igreja, amanhã você não está mais. Aí você não participa mais. Você vai embora. De repente você aparece. É como se fosse um lugar onde a gente passa uma férias. Onde a gente passa uma né, como que fala? Uma temporada. Eu vou passar uma temporada na casa de Deus. A coisa está ruim pro meu lado. Eu vou passar uma temporada. E vai embora. Não tem interesse mais. É hora de você se posicionar. O tempo é agora. Está chegando o fim. A qualquer hora vai chegar. O avivamento virá, mas Deus vai limpar primeiro. A sua era, Deus vai limpar primeiro. Vem o avivamento.
ainda a misericórdia de Deus é tão grande que o avivamento virá sobre a humanidade. E quando eu digo avivamento, não é ficar berrando, gritando, não. Isso é mudança de cultura, isso é mudança de hábito. Avivamento é mudança completa. Não é só fazer o tropé na igreja no domingo e na segunda já não é mais aquilo que estava no domingo. Isso não é avivamento. Avivamento é mudança, é arrependimento, mudança de caráter. Avivamento é mudança de hábito. Avivamento é mudança de um país, de uma cidade. Todo mundo entende o que é isso. Você está compreendendo, amados? Avivamento, quando foi derramado na Inglaterra, Jesus batizava as pessoas na rua. Avivamento nos Estados Unidos, na Holanda. É mudança de cultura. Isso é avivamento. Como que Deus pode derramar avivamento se as pessoas não servem nem a Deus, não se posicionam diante de Deus? O tempo é agora. O ano aceitável do Senhor é agora. É hora que temos que entender que a qualquer hora a trombeta irá soar e os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Que você entenda o que Deus quer de nós hoje nessa noite. Um posicionamento diante de Deus. Aí você vai dizer, mas ninguém falou isso. Falou sim. Alguém pregou isso para você um dia. Você pode não estar me ouvindo aqui, mas alguém disse isso para você. A palavra de Deus falou com você. As pessoas falaram com você. Pregadores levaram a palavra para você. Deus usou pessoas para falar com você. Deus usou o ímpio para falar com você. Escuta, você não é cristão? O ímpio diz assim, você não é crente? Está mandando você se pôr no seu lugar. Você não é cristão? Você não vai na igreja? Está te pondo no seu lugar. Porque você falou alguma coisa que não devia. O ímpio é assim, ele olha tudo, ele presta atenção em tudo, ele está ligado. Quando você fala uma coisa, ele diz assim, viu, mas você não vai na igreja? Você não é crente? Mas ser crente desse jeito, não quero não. Por quê? Porque ele está mandando você se posicionar. Toma uma posição diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Nos dê graça para viver esse momento. Nos dê graça para suportar esse momento. Nos dê graça para continuarmos firmes nesse momento. Porque nós seremos muito julgados. Nós vamos ser muito julgados. As pessoas vão julgar muito você. Até os próprios crentes irão julgar você. Que é tempo difícil. Você que vai querer viver um momento com Deus ali. E as pessoas vão dizer, não, isso aí não é mais assim. Mudou tudo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele quer que todas as pessoas se arrependam. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é santo. Abre o teu coração. Não endureça a voz do Espírito. O dia de servir ao Senhor é agora. O tempo de buscar a Deus é agora, não é amanhã nem depois. É agora. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós precisamos muito, vamos precisar muito da graça de Deus. Você vai ouvir muita coisa ainda. Você vai ver muita coisa acontecer. Você vai ver muita crise vindo por aí. Ontem eu estava vendo uma notícia sobre o Japão. O Japão está passando uma crise muito forte. Não é só o Japão, não. Muitos países. Tem países que não sabem o que vão fazer. O dinheiro nosso está perdendo valor cada vez mais. É muitas coisas que estão acontecendo.
que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Sabe? Compartilhe essa palavra com alguém. Talvez a pessoa precisa de um empurrão, de uma ajuda, uma força. O tempo é agora de se voltar a Deus, de ficar firme, né? Olha só Hebreus capítulo 3, versículo 12: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quer dizer, exortar é o que eu estou fazendo aqui, exortando a pessoa a voltar, exortando ela a entender para tomar uma posição, exortando para ela entender que ela é cristã, exortando ela a entender que Jesus vai voltar. Eu estou exortando. Compartilhe com uma pessoa uma palavra dessa, para que ela volte, que ela entenda que ela precisa voltar para Jesus. Fecha os teus olhos, leve o teu pensamento a Deus, creia que esse Deus é fiel, é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e eu trouxe esta palavra simples, objetiva, para que esta pessoa entenda que o tempo se chama hoje. É hoje que o Senhor espera de nós uma posição, espera de nós para termos uma posição de firmeza, de santidade, de obedecer, de estarmos firmes, de servir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe esta pessoa que está comigo aqui hoje. Venha de encontro ao coração dela. Meu Deus, talvez esta pessoa está passando por problemas, dificuldades, lutas, provações, mas o Senhor é Deus para abrir as portas. O Senhor tem prometido curar, o Senhor tem prometido abençoar mesmo, com prosperidade, com saúde. O Senhor tem promessa para aqueles que são fiéis. Então abre as portas em favor dos teus filhos, abre as portas em favor das tuas filhas. Entra com providência em favor desta casa, desta família. Coloca a tua mão, Senhor, estendida sobre cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque tu és maravilhoso. Tu és um Deus santo, digno de toda honra, de toda glória. Abençoa o teu filho, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, que não sabemos o dia de amanhã, e que possamos tomar posição diante de ti. Não só eu, mas como muitos que vão ouvir essa palavra, que eles tenham uma posição diante do Senhor e entender que o tempo se chama hoje, é agora, não é para amanhã e nem depois. Cuida de nós, tenha misericórdia, cura esse doente, cura esse enfermo, liberta os cativos, traz saúde para aqueles que necessitam, desperta os que estão dormindo. Está cheio de pessoas que sabem que o Senhor vai voltar, muitas pessoas que conhecem a palavra, o Evangelho, mas já não se interessam mais. Entra com providência, Pai. Desperta, porque esta pessoa ela não faz por maldade. É o tempo que está cansativo. O dia passa muito rápido. As pessoas estão exaustas. As pessoas perderam a paciência. Tudo elas resolvem na base da ignorância ou da violência. A pandemia deixou as pessoas diferentes. Então tenha misericórdia de nós, que haja em nós, Pai, um espírito reto, que haja em nós um coração verdadeiro diante do Senhor, para te buscar em espírito e em verdade. Abençoa esta casa, esta família, esse lar, a todos os meus irmãos que estão aqui comigo e aqueles que hão de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, e que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Que as bênçãos do Senhor sejam grandes sobre você. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua família.
A gente não sabe, porque tantas coisas acontecem, tantas coisas a gente passa, mas Deus, Ele sabe, e Ele é Deus de propósito, tá bom? Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe tua casa. Lembre-se, viva o dia de Cristo, viva o dia de hoje, né? Como se Cristo voltasse amanhã. Se você pudesse entender essa mensagem, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Se Jesus falasse, eu vou voltar amanhã, o que você ia fazer? Se tivesse, por exemplo, se a gente soubesse que o dia 25 de abril ia ser, 26 de abril ia ser o último dia da humanidade, o que você ia fazer? Você ia fazer muita coisa, né? Você ia pedir perdão até para quem não te fez mal, só para ser salvo. Então é isso. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe tua casa, a tua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Receba o meu abraço, abraço da minha esposa. E Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tchau.